aqui agora. Aqui está dizendo que o nosso Deus faz pequenas ou grandes coisas? Grandes. Você viu testemunhos aqui. Esses testemunhos são pequenos ou são grandes? É grande, porque tudo que é de Deus é grande. Deus quer que a sua vida seja grande. Deus quer que o seu casamento seja grande. Deus quer que o seu trabalho, suas finanças sejam grandes. Quando eu digo grande, não é que é maior que essa igreja, não é isso. Grande no que diz respeito a bem-sucedido, a satisfeito, realizado, feliz. E Deus disse naquele dia para Joel dar um recado para a igreja. E o profeta Joel foi lá e deu o recado, dizendo: alegra-te no Senhor, porque Ele faz o quê? Coisas grandes. Olha a linguagem da Bíblia. Não está dizendo Deus fez ou Deus fará. Está dizendo Deus faz. É presente, ou seja, Ele está vivo. Deus está atuando em nosso meio. Quem está entendendo a palavra de Deus? Por exemplo, o livramento que a irmã da dona teve foi um grande livramento. Foi um grande feito de Deus. Deus livrou. Oi, pastor, mas por que Deus não livrou a colega? Porque a colega caiu, quebrou as costelas. Por que Deus não livrou ela? Eu quero que você entenda uma coisa. Deus não é bobo. Deus não livra quem nega Ele. Deus não está nem aí para quem é desobediente, rebelde. Deus não quer saber. Deus cuida do povo dele. Quem está entendendo a palavra? Deus cuida do povo dele. Por exemplo, quem tem filhos aqui? Imagina que o teu filho, ele passa por uma dificuldade e ele perde as coisas dele. Aí você vê ele naquele estado, você fala: filho, vem para minha casa. Lá tem o seu quarto ainda. O seu quarto está lá, filho. Aí o filho vai para a sua casa, não é verdade? Por que você fez isso? Porque ele é o que seu. Ele é o que seu. Alguém pode me responder? Ou eu estou sozinho aqui? Deus é o que? Ele é o que seu, filho? É o seu filho. Filho, volta para casa, o seu quarto está lá. Aí você sai na rua e vê um jovem pedindo esmola. Você até pode dar uma moeda para ele, ou uma comida, mas você não vai falar: jovem, vem para minha casa, eu vou criar você. Alguém fez isso? Levanta a mão, por favor. Eu queria que alguém levantasse a mão, alguém que pegou alguém, um mendigo na rua e botou na tua casa, algum jovem. Levanta a mão aí, por favor. Ninguém. Mas o filho, você coloca. Porque há um compromisso entre você e ele. Sabe qual é o compromisso? O sangue. O sangue é o que liga você com o seu filho. Quem está entendendo a palavra de Deus? O estranho não, você até ajuda, mas meter em casa, você não mete. O governo tem casas apropriadas para isso. É verdade ou não é? Para você entender, Deus, Ele tem compromisso para quem tem compromisso com Ele. Quem quer viver na devassidão, quem quer viver no pecado, na injustiça, na bruxaria, na bagunça desse mundo, Deus não tem compromisso com ele. Não tem. Não tem. Mas se a pessoa for obediente, correta, crente, confiante, compromissada com Deus, Deus ele tem prazer em honrar essa pessoa. Igual os 200 euros que apareceu. Gente, eu me arrepio, esse milagre é muito forte, gente. Esse milagre é forte. Apareceu 200 euros lá. Deus podia colocar 500 ou 300, mas não, Deus colocou aquele valor exato para ela ter uma experiência com Deus. Deus está tratando da dona Paula. Deus tem algo para ela muito grande. Porque para ele fazer isso, não é todo dia que Deus faz isso. Não é todo dia. E ela abre a caixa, está lá 200. Quem tem caixa em casa? Caixa. Vocês vão abrir hoje as caixas? Vocês vão levantar a mão? Vai abrir as caixas tudo. Vai começar a
marido ficou impactado, não sabia disso não. Não sabia disso. Até eu fiquei impactado, porque eu nunca vi algo assim. Já vi na televisão os testemunhos do apóstolo, mas já vi os milagres que Deus tem feito aqui na nossa igreja. É morto que ressuscita, é dinheiro que aparece. Olha só, é canceroso curado, é pessoa que estava com a bruxaria foi destruída. O nosso Deus, o Deus desse lugar, é Deus. Amém? E Ele vai mudar a história da sua vida. Diga comigo: Deus vai mudar a história da minha vida. Quem entende a palavra? Então está dizendo a Bíblia que Deus faz grandes coisas. Vamos continuar. Versículo 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o quê? O seu fruto. A figueira e a vide produzirão com vigor. Olha para mim. Por que Deus disse isso? Naquela altura estava uma grande seca naquela região. Aí Deus falou: animais do campo, não tenham medo, porque vai ter comida para você. Até dos animais o Senhor cuida, Deus cuida. Depois Ele falou: vai ter fruto na vide, na figueira, fruto com fartura, com vigor. O que é vigor é força. Quem está entendendo? Ou seja, aquela região estava seca, mas pelo povo ter ouvido a palavra de Deus, Deus enviou uma promessa para o povo. Não tinha se cumprido, a promessa foi lançada. Agora eu estou lançando uma promessa sobre a sua vida. Promessa de vitória, de mudança, de crescimento. Mas você precisa ser fiel a Deus. Eu ainda não estou pregando, eu só estou preparando você para a pregação. A pregação não começou ainda não. Só estou lhe preparando. Então Deus enviou uma promessa de quê? De vitória, de mudança. Deus tem prazer em abençoar o ser humano, mas nem todo ser humano tem prazer em estar na casa e na presença de Deus. Tem muita gente que agora está tendo prazer nos copos, prazer nas drogas, prazer nas bagunças desse mundo. Rejeitaram o prazer em Deus. Vocês escolheram o prazer de Deus, então vocês vão ser abençoados. Vocês escolheram a melhor parte. Diga glória a Deus. Continuando, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o quê? Em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Eu já preguei aqui. A chuva temporã é a que vem no tempo determinado, tempo em tempo. E a serôdia é a que vem de repente. Está um maior sol, de repente o tempo fecha e começa a chover. É a chuva serôdia. E a temporã é aquela que você tem que aguardar a boa vontade dela cair. O agricultor semeia, ele espera a temporã, ou seja, a chuva que ele sabe que vai vir, mas não sabe quando. Ela vai vir, de tempo em tempo ela aparece. Mas a serôdia, ela vem de repente. O que isso quer dizer? Existe a bênção temporã e a bênção serôdia. A bênção temporã é aquela bênção que vem quando você está orando, está buscando. Você não sabe que dia vai chegar, mas ela vai vir sobre ti. É a bênção temporã. E a bênção serôdia é a que vem de repente. Você não está à espera, ela chega. Como a dona Paula. Foi a bênção serôdia. Ela não estava à espera, foi lá no quarto, abriu a caixa e encontrou a bênção. E encontrou mesmo. O mesmo valor que o diabo tirou, Deus deu a ela de volta. Sabe o que eu entendo com isso? Se a nossa vida estiver em Deus, o diabo até pode tirar alguma coisa, depois Deus nos dá de volta e dá nas nossas mãos. Deu nas mãos dela, ela viu e pegou, foi ou não foi? Só faltou um anjo aparecer e falar: pode pegar, porque foi eu que coloquei. Só faltou isso. Gente, esse milagre aí
Ele atua no nosso dia a dia para suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz que os anjos de Deus apareceram no passado e hoje aparecem também. Quem levou esse dinheiro lá foi o anjo. Perguntou aos seus filhos, eles já sabem. Não contou a ninguém, preferiu guardar. Amém. É o critério dela, ela prefere guardar isso para ela. Porque isso que ela contou, se ela contar a família, vão chamar de maluca. Sabia? Eles vão falar, não, tu estás doido. Você que colocou, esqueceu. Você colocou, bebeu, esqueceu. Quem está entendendo? Mas não, irmão. Ela sabe, ela não é maluca, ela sabe que ela não guardou nada ali. Ela sabe, é verdade, irmão. Só não recorda, não tem como recordar, porque ela não colocou nada ali. Por isso que é um vazio na mente dela, ela não lembra. E nem vai lembrar, porque quem colocou foi Deus que colocou aquilo ali. Lembrou? Aí. Eu não vou perguntar quem tem dificuldade financeira, porque isso é algo particular e é falta de ética. O pastor perguntar quem está quebrado, quem está no chão, quem está isso ou aquilo. Mas se você tem alguém aqui que está com problema financeiro, esse milagre aí é Deus dizendo que vai resolver esse problema. Ele vai resolver. Quem acredita nisso, pode ter certeza. Você está sem trabalho, então se prepare que a porta já está aberta. Que dia, pastor, amanhã? Aí eu já não sei. Aí no meu departamento, eu já não sei. Meu departamento é profetizar. Agora o dia só Deus sabe. Mas a porta já está aberta para você. Seja aquilo que você precisa, seja o que for, já está preparado para chegar para você. Como aconteceu com a dona Paula. E foi bom vocês estarem aqui hoje para vocês ouvirem ela falando. Uma coisa é o pastor comentar na reunião, uma pessoa, aconteceu isso e aquilo, vocês estão vendo ela aqui. Só não é onde mesmo? São João da Madeira. Podia estar em casa, podia passear com o marido, podia estar na praia, ela preferiu vir na casa de Deus. Por isso Deus abençoou. Por isso que Deus dá a vitória, irmão. Quando a gente nega a nossa vontade e faz a de Deus, aí Deus faz a nossa vontade também. Amém? Eu vou repetir. Quando a gente nega a nossa vontade e faz a de Deus, Deus então faz a nossa vontade. Diga louvado seja Deus. Agora eu vou falar de uma coisa muito grave. Quero que você fique atento. Olha só o que diz o versículo 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de quê? Olha para mim, o trigo aí é a prosperidade que vai chegar. As eiras transbordarão de quê? Trigo, prosperidade. Depois fala a continuação, e os lagares transbordarão de quê? Vinho e óleo. O vinho significa, sabe o que? Justiça. E o óleo, o Espírito Santo. Deus vai lhe dar prosperidade, vai fazer justiça e vai te encher do Espírito Santo. Olha que revelação maravilhosa. Tudo que Deus dá é bom, é verdade, não é? Deus vai dar prosperidade. O vinho representa justiça e também alegria. Deus vai te dar prosperidade, que é o trigo, o vinho, a alegria, justiça e o óleo, o Espírito Santo. É tudo que a gente precisa para viver mesmo. Se você tiver o Espírito Santo, alegria e prosperidade, você tem saúde, você tem paz, você tem tudo. É verdade ou não? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Só que tem um detalhe. Quem tem o Espírito Santo é fiel a Deus em tudo. Quem não tem o Espírito Santo finge que é fiel, mas não é. Quem tem o Espírito Santo é fiel com o seu semelhante, é fiel no seu dízimo, que é para ajudar a obra de Deus, é fiel em todas as coisas. Quem não tem o Espírito Santo não é fiel, não é correto e não está fazendo a vontade de Deus. Olha só o que diz a Bíblia aqui.
versículo 25. 25 diz aqui, ó: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos por quem? Pelo gafanhoto. Qual o nome dele? Migrador. Pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Deus enviou 4 tipos de espíritos malignos para atingir quem não é fiel. E o primeiro é esse aqui, ó, migrador. O que é o demônio migrador? Agora olha para você entender. Migrador significa inconstante. É um demônio que aparece de vez em quando na vida de uma pessoa. Só que o gafanhoto migrador, que existe esse gafanhoto, essa espécie de inseto, quando aparece é para devastar tudo. Ele não aparece todo dia, mas quando ele aparece é para acabar com tudo. E esse migrador é aquele que faz acontecer perdas de repente na sua vida. É um carro que quebra, é uma máquina que quebra, é uma perna que quebrou, é algo grave, onde você vai ter que gastar muito dinheiro para consertar. Quem está entendendo, pastor? É o migrador. Não estou dizendo que todo carro que quebra é esse demônio, não é isso. Mas se a pessoa não é dizimista fiel, e isso acontece sempre, tem um diabo aí no meio. Esse migrador, ele é tão ruim que ele aparece na calada da noite. A pessoa dorme bem, quando acorda já está cheia de doença. É o migrador, ele aparece de vez em quando. E esse espírito só sai quando a gente é fiel a quem? A Deus. Quem está entendendo a palavra? Continuando, migrador. O próximo é quem? Destruidor. Esse é o pior. Esse é um demônio, é um tipo de demônio que ele não aparece de vez em quando, ele aparece para destruir. Esses acidentes que você vê aí, que a pessoa morre e tal, é esse demônio aí, o destruidor. Ele atua para destruir, para não deixar vestígio de nada. Quem está entendendo a palavra? Quem lembra daquela bomba de Hiroshima, que caiu em Hiroshima, destruiu foi tudo. Quem lembra do nazista alemão Adolf Hitler? Quem lembra desse sujeito? Quem lembra dele? Já tomaram café com ele? Vocês lembram dele como? Conheceram ele aonde? Disseram que lembra? Então vocês já almoçaram com ele? Então vocês almoçaram com ele? Quem lembra desse sujeito? Nazista. Esse sujeito era dominado por esse espírito destruidor. 6 milhões de judeus ele destruiu. 6 milhões. Ele acabou com os judeus. Esse tipo de demônio existe e ele tem destruído famílias. Esse espírito destruidor é o que leva o marido ou a mulher a trair um ao outro. Ele quer destruir o casamento. Esse espírito destruidor é aquele que se envolve no meio de uma sociedade de negócios e destrói a sociedade. Quem vai entender a palavra de Deus? Esse tipo de espírito é aquele que atua naqueles que não são fiéis no dízimo e tiram ele da igreja, tira a pessoa da igreja, faz a pessoa esfriar na fé. Eu tenho aqui pessoas, não aqui agora, não dá ninguém aqui agora, mas eu tenho gente que era fervoroso na fé, abriram empresas, negócios e caíram. Pessoas que moram até do lado da igreja, sumiram da igreja, não estão mais vindo da igreja. Diz que não vem porque é muito quente a igreja. Que Deus tenha misericórdia. E na época de Jesus, 60 graus. Eu estou aqui também cheio de calor. Se eu pudesse, eu metia um ar-condicionado aqui. Já falei com o bispo. O bispo viu as fotos da igreja. A igreja é muito grande. Tem que esperar mais um pouco. Um arzinho aqui não resolve nada. É verdade, não é? Botar um lado pequeno aqui vai resolver uma coisa? O bispo falou, na minha igreja tem que ser um ar industrial, do bom. E um dia nós vamos conseguir, o bispo falou. Mas agora não dá, agora não tem condição. A igreja não é rica, a igreja é pobre mesmo, mas é rica no poder de Deus. É o que interessa. Quem está entendendo?
Vocês ficam aí no calor agora. Gente, vamos amar Jesus com toda a nossa força. Não interessa se está quente, se está frio, vamos amar a igreja. Eu não posso amar Jesus de acordo com o clima, está amarrado em nome de Jesus. Se eu vou deixar para amar Jesus só não está fresco, então estou perdido, está calor demais. Para pensar. Aí chega a época do frio, esse mesmo pessoal, quando é o frio, eles não vêm também. E sabe o que eles falam? Você sabe por que eles não vêm? Por causa de quê? Exatamente. Aí quando é a primavera também não vem, porque as plantas dão aquele espirro no nariz. Eu não sei o que eles querem não. A primavera não vem por causa do pólen das flores. No inverno é o frio, no calor, no verão é o calor. Aí eu já não sei. Não sei o que eles querem. Já está montado nas costas dele um espírito chamado destruidor. Destruiu já acabou. Já acabou com eles. Eu não posso fazer nada. Já tentei, já falei, já orei, já atendi, já orientei. Mas não querem nem saber de Deus. Então esse destruidor que vem para fazer o quê? Para destruir. Então vou terminar. Versículo, olha a continuação, ainda falta um. E pelo cortador, eu falei que são quantos? Falei que são 4. Já falei do primeiro que é quem? O migrador. Já falei do destruidor e agora eu vou falar de quem? Cortador. Olha para mim. Cortador, o nome já diz tudo, ele corta. Sabe o que ele corta? Salários. Diminui. Ele corta, sabe o que mais? Oportunidade. Ele corta, sabe o que mais? Contratos que estariam feitos para a pessoa crescer e de repente está tudo errado para ela. Você já teve algum parente que estava tudo certo para ir para o emprego e ele voltou e falou: olha, afinal deu errado. Foi o cortador. Cortou. Estava tudo certo, não estava? Não havia razão para não dar certo, porque estava tudo certo e deu tudo errado. Tem um cortador. Ele cortou a oportunidade da pessoa prosperar. É igual às estradas. Você sai na estrada e quando você vê uma barreira, você fala: ok, cortar a estrada. Aí aparece lá desvio. É verdade, não? Aparece uma placa desvio. Estava aí um dia desse, tudo cortado aí, vai ter que dar um grande desvio. E desse cortador ele atua. Pastor, o senhor disse que são 4, mas até agora só vem 3. Falta outro. Sabe quem? Devorador. Está lá em Malaquias. Esse só sai, esse espírito, e os outros só vão sair quando a pessoa der o dízimo, quando a pessoa for fiel. Olha para mim que eu vou falar uma coisa muito séria para você. Vocês estão na igreja, vocês podem ser boas pessoas, vocês podem ser amigos de todo mundo, amigo do pastor, passear comigo, você pode ser muito legal comigo, mas se você não dá o dízimo, esquece. Você vai ficar escravo de vários problemas e de várias situações. Você não vai conseguir se libertar de certas coisas que parecem fáceis, mas até agora você não conseguiu sair delas. Por quê? Porque não é fiel. Por isso que eu oriento a amada igreja a ser fiel. Quando eu recebo o meu salário da igreja, que eu vejo no monitor do multibanco, assim que eu vejo, eu já tiro logo o dízimo. Eu não levanto nada para pagar a conta, não sei o que não. Eu já tiro o dízimo, guardo no envelope e falo: Senhor, está aqui a minha fidelidade a Ti. Eu lembro logo do meu Deus em primeiro lugar. Tem gente que quando recebe, lembra logo das contas, lembra logo das dívidas, lembra de um monte de coisa. Qual mais importante, as dívidas ou Deus? Qual mais importante? Os dois. A dívida é importante, tem que ser paga. Mas em primeiro lugar, você vai lembrar de quem? De Deus. Qual mais importante, Deus ou os nossos compromissos? Os dois é importante. Você não vai honrar seus compromissos mais não? Aí alguém te procura falando: você não pagou por quê? Porque eu sou fiel só a Deus, não sou fiel mais a ninguém.
pastor ensinou isso na igreja. Vai fazer isso, melhor coisa. Diga para o patrão: olha, pague meu salário, hoje eu vou trabalhar esse mês. Por quê? Porque eu sou fiel só ao meu Deus, o pastor ensinou. Pague, não tem nada, eu não vou trabalhar. Vai fazer isso para você uma coisa. Eu estou dizendo que você deve ser fiel sim aos seus compromissos, tem que honrar. Mas em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, lembre-se de Deus. Eu vou te contar uma coisa, eu vou terminar. De um amigo meu que era de outro ministério. Ontem eu liguei para ele, eu fiquei triste. Mas eu avisei a ele. Ele foi pastor, saiu do outro ministério e a família investiu num restaurante para ele. Pagaram um restaurante para ele cuidar. E ele cuidou do restaurante, ele e a esposa. A família só deu o passo inicial, tipo 2.000 euros, alugaram um espaçozinho bem pequenininho. É trespasse, né? Que você aluga com tudo dentro já, é isso mesmo? Trespasse, não sei como é que fala isso. Alugou um lugar que já existia, pronto. Os novos donos eram esse meu colega e a esposa dele. Os primeiros 6 meses, viu maravilha. Só que ele deixou de ser fiel. E eu dizia: Alisson, rapaz, seja fiel. Não, Pedro, não vou ser fiel não. Já fui pastor, conheço a palavra, não vou ser fiel não. Deus é comigo. Eu falei: eu sei que Deus é contigo, mas tem que ser fiel, Alisson. Não, estou prosperando, estou vendo muito dinheiro no restaurante. Alisson, cuidado. Porque aparentemente está tudo bem, mas depois vai vir 4 espíritos sobre você: o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. E nada, esses estudos aí eu já não acredito não, ele falando. Deus está comigo, eu tenho um óleo que eu consagrei no monte, Deus está me prosperando. Cuidado, não é Deus que está me prosperando, é o seu suor, o seu trabalho, porque você não quer ser fiel a Deus. Como você está trabalhando, o dinheiro está entrando, mas o dinheiro pode deixar de entrar. Fiquei sem ligar para ele um tempão, liguei ontem, depois de 6 meses. Então, como é que você está no restaurante ainda? Estou não, Pedrão, eu chamo de Pedrão. Estou não, Pedrão. Ué, você está onde? Rapaz, faliu, deu tudo errado. Eu agora faço uns viciados, passo dificuldade. Você podia me arranjar um dinheiro, me ajudar? Eu falei: eu não tenho nem para mim, Alisson. Eu não tenho nem para mim, me chegue. Como é que eu tenho para te dar? Eu não te avisei para você ser fiel, rapaz. Mas eu estava iludido, né? Estava entrando muito dinheiro. Depois eu te avisei. Estava entrando muito dinheiro e agora está entrando? Não, porque eu falei, perdi tudo. E minha família perguntou o porquê. Por que deu tudo errado para mim? E eu falei que foi a crise, foi não sei o quê. Não foi crise não, foi infidelidade. Quem está entendendo a palavra de Deus? Se não for fiel, esquece. Vai cair. Se a pessoa não consegue ser fiel a Jesus, ela vai cair no cavalo, ela vai cair. Mas se ela for fiel, Deus vai honrar. Por isso que no próximo domingo teremos a Santa Ceia do conserto com Deus. Se você não cuidar do dízimo, você vai se consertar e vai passar a ser fiel a Deus. Tem coisas que você não recebeu porque você parou de ser fiel a Deus. Você está manchado, digamos assim, diante de Deus. Então tira essa mancha. Você não sai da rua com uma roupa manchada. Você escolhe uma roupa melhor para sair, porque na manchada fica feio. É verdade ou não é? Então assim é Deus. Deus quer te abençoar, mas se houver uma mancha em você de infidelidade, esquece. Deus não vai lhe abençoar. E se você quer crescer, quer fazer a diferença, você deve ser fiel ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Fique em pé, por favor.